Boa noite a todos. Que possamos nesse momento iniciar o nosso evangelho semanal e que agora vamos nos preparando com energias positivas, serenando nossos corações com muito amor, os melhores sentimentos. Vamos deixando todos os problemas, as preocupações de lado, iniciando como uma prece. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas. Faze-nos entender o teu evangelho de luz. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos forças e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podemos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do seu amor e seja o Senhor sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. No livro Minutos de Sabedoria, vamos falar sobre o pensamento 32. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade da crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do Evangelho das causas atuais das aflições. Então, começando pelo Evangelho de Jesus, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. As aflições que a gente passa nessa existência, elas serão compensadas nas existências futuras, como nos prometeu Jesus. Mas mesmo com essa certeza, muitas vezes para nós é muito difícil compreender essa utilidade do sofrimento para ser feliz. Se nós considerarmos Deus Todo-Poderoso, que é soberanamente justo, não poderia haver injustiça nas provas, que elas são destinadas a cada um de nós, de acordo com aquilo que nós necessitamos. Quando nós nascemos, nós temos as condições de que necessitamos para nos submeter àquelas provas
que vão trazer a nossa evolução. E a fé no futuro, sabendo que teremos na próxima existência uma condição melhor, é o que nos anima, que nos dá forças para superarmos todas essas provações que nós passamos. Muito embora hajam provas que a gente muitas vezes tem que passar por causas em vidas passadas, alguns resgates, algumas situações que viemos expiar, a maioria dos sofrimentos que a gente tem são ocasionados nessa própria existência que a gente está vivenciando hoje, de acordo com aquilo que ainda nos falta em aperfeiçoamento moral. Então, as nossas tendências, aquelas pequenas faltas que a gente comete diariamente devido ao nosso caráter, são essas que vão nos dar o maior volume de sofrimentos e, mais comumente, não estão ligadas, claro, a vidas passadas, embora a gente venha trazendo essas imperfeições, e enquanto nós não depurarmos essas nossas características, nós vamos retornar novamente e vamos continuar até que a gente consiga superar. Porque, assim como um aprendizado, o escolar não consegue passar de ano naquela matéria enquanto ele não conseguir realizar tudo aquilo que ele precisa aprender. Uma vez aprendido, a prova não existirá mais. Vamos assim exemplificar, para que a gente possa ter uma ideia. Os maiores males da humanidade, que é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição desmedida, tudo isso nos causa tribulações. Ao orgulhoso, que não admite, muitas vezes, perder ou ficar em posição inferior, ele sofre com isso. As pessoas que têm excesso de vaidade não conseguem deixar no coração a simplicidade que é tão necessária, para a nossa paz de espírito. A ambição desmedida, que faz com que a pessoa sofra o tempo inteiro se ela não consegue ter aquilo que ela acha que ela precisa ou merece. E também aquelas outras características do caráter, como a ira, por exemplo, as pessoas que se encolerizam com muita facilidade, muitas vezes cometendo excessos que podem causar um acidente, perda de pessoas queridas, ou até mesmo se alejam, às vezes, em situações como essa, por se verem envolvidas em acidentes, brigas, enfim. Então, a maior parte dos sofrimentos que a gente passa nesta vida, elas são decorrentes das nossas próprias imperfeições, que ainda precisamos trabalhar com muito comprometimento. Se a gente começar a culpar a previdência ou a falta de sorte, porque Deus, a gente não vai estar progredindo, não vai reconhecer tudo aquilo que a gente precisa se melhorar. No Espiritismo, a gente sabe que um dos princípios mais falados no Espiritismo é a nossa reforma íntima. É, na verdade, a nossa reforma moral, é procurarmos a cada dia tentarmos abafar essas nossas tendências e, pouco a pouco, melhorarmos, principalmente aquelas que nos causam muito sofrimento. Imagine uma pessoa ciumenta, que união de casamento ela pode ter? Não existe felicidade. Essa pessoa sofre o tempo inteiro porque na mente dela, ela mesma cria situações para sofrer. Muitas vezes o cônjuge é uma pessoa que não faz nada de errado, mas ela acha sempre que pode estar fazendo. Então ela cria para si mesma a sua própria fonte de amargura e de sofrimento. Os pais que não conseguem educar os filhos ou que deixam que eles cresçam de acordo com as suas tendências, sem tentar por falta de comprometimento, por não ter o empenho necessário na educação, depois vão sofrer mais tarde filhos que não respeitam,
né? Filhos que são egoístas e que abandonam os pais. Então, assim, nós recebemos algumas provas e algumas situações que a gente tem que se esforçar para melhorar. E Deus vê o progresso de cada um, Deus sabe exatamente o quanto pode ser difícil, mas o quanto cada um de nós está tentando essa melhora, esse empenho que a gente tem para a nossa própria evolução. Então, antes de mais nada, a gente tem que interrogar nosso eu interior para ver o que desta situação de sofrimento foi causado por mim. Não é incomum a pessoa chegando no final da sua vida e fazendo uma análise, ela pensa, puxa vida, eu poderia ter evitado tanta coisa se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse sido assim, se eu não tivesse agido desta maneira. Então, nessa questão, nós sempre vamos ter as novas oportunidades que Deus nos dá nas próximas existências. Mas, por que perdermos uma encarnação sem tentar? Nós devemos tentar fazer todos esses esforços para nos melhorar a cada dia e, dessa maneira, diminuirmos consideravelmente nossos sofrimentos diários. Através dos ensinamentos de Jesus, serão bem-aventurados os mansos e pacíficos, os puros de coração, os misericordiosos, porque estes já deixaram para trás as causas mais comuns das aflições, deixando de ser dominados pela ira, pela vaidade, pelo orgulho, pela cobiça, pela inveja, e porque aprenderam a perdoar e ter compaixão. O reino de Deus é a verdadeira paz no nosso coração, que será abençoada mediante nossos esforços em ultrapassar as nossas deficiências e assim, passo a passo, alcançarmos a elevação do nosso espírito. Que assim seja. Luz e paz a todos. Meus queridos irmãos, depois de termos participado de todo este banquete espiritual, Jesus, neste instante, mais uma vez, ilumina as nossas mentes e envolve os nossos corações, para que nós possamos colocarmos este amor, esta luz intensa, realizando as nossas vibrações amorosas, imantando todos os locais aqui mencionados. Primeiramente, nós vamos pedindo pelo nosso planeta Terra. Vibrarmos por todos os países que se encontram em guerra e que perecem na fome. Te pedimos, Jesus, pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, o coração e o maior celeiro do mundo. Mas na noite de hoje, Jesus amado e Pai querido, nós vamos pedir, neste instante, que todos nós aqui reunidos, realizando este Evangelho da noite de hoje, que vai ser extensivo a outras pessoas, para que possam também vibrar juntamente conosco, nos dias que seguirão, por todos os hospitais do nosso planeta. Dr. Bezerra de Menezes, que as tuas mãos iluminadas, abençoadas, traga juntamente com todos estes teus companheiros, fluidos edificantes, fluidos curativos, todos estes fluidos balsâmicos, para que nós possamos envolver todos os hospitais do nosso planeta Terra. Todas as UTIs, todos os leitos de UTIs. E nós vamos te pedindo com todo o nosso coração, por todos aqueles que estão acometidos dentro desta pandemia, dentro deste coronavírus, que as tuas mãos abençoadas, de forma individualizada, irradiando esta luz, irradiando esta cura a cada um destes nossos irmãos.
que estes fluidos possam penetrar pelo coronário, possam imantar em especial todos os pulmões destes nossos irmãos. E que este fluido curativo possa irradiar, imantando de forma imunológica todo o corpo físico, mental, emocional e espiritual. A todos os leitos de hospitais, indistintamente. A todos os leitos acometidos desse corona, que estejam nos seus lares, fazendo os seus tratamentos, isolados. Que toda esta equipe maravilhosa possa percorrer todos estes lares, imantando esta luz, essa energia curativa, dissipando principalmente toda essa toxicidade, todos estes vírus eletéricos, estes miasmas, estes fluidos curativos, que possam penetrar envolvendo o nosso planeta, envolvendo cada lar, envolvendo os asilos, os orfanatos, as clínicas. Possamos pedir pelos moradores de rua, possamos pedir, Jesus Divino Mestre, por todos os lares em desajustes. Que toda a equipe imantada através de Ricardo, através do nosso querido anjo Ismael, preposto de Jesus na terra, possas colocar a tua bandeira imantando o nosso planeta. Jesus é o governador planetário do nosso orbe. E Ismael está, neste instante, desfraldando esta bandeira de Cristo e caridade, trazendo os melhores fluidos na dissipação total de todas as energias e fluidos que sejam contrários ao amor, que possa estar envolvendo o nosso planeta. Que estes nossos irmãos trabalhem ativamente, que nós possamos a cada dia, a cada manhã, renovarmos os nossos sentimentos e pensamentos para que possamos ajudar a cada uma destas fraternidades de luz, do bem e do amor, na expansão do nosso Evangelho, dispersando todos estes fluidos que foram colocados envolvendo o nosso orbe, que foram colocados por cada um de nós de forma individualizada. Que tenhamos a força neste instante, neste momento, nosso Pai, Jesus Mestre, para que possamos ter a força interior, a fé, o amor, de resolvermos e fazermos este caminho de volta. Que Jesus, na sua infinita sabedoria, luz e amor, ilumine os nossos lares, os lares de todos aqueles que possam nos ouvir. E que nós possamos agradecer a toda essa equipe maravilhosa, a todos estes que puderam estar presentes, nos envolvendo da melhor maneira possível, e agradecermos por estarmos todos juntos para podermos desenvolver este Evangelho do Grupo Alternativo Amor e Luz. Que tudo aquilo que aprendemos no dia de hoje, que todo o nosso Evangelho, que cada palavra aqui proferida possa se transformar em palavras de vida eterna. Que Jesus nos ilumine, ilumine os nossos lares, ilumine os nossos corações hoje e sempre. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes.
Piedade, Senhor, para aqueles que sofrem, esperanças para aqueles que sofrem e que colocam sempre as suas lágrimas. Um só coração subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de elevar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que farão das nossas almas o espelho aonde deverá refletir a vossa imagem. Boa noite a todos, luz e paz aos nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus.